Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, Papo com Zé Trajano no ar. Gente, teve de tudo lá em Brasília, de ontem para hoje, depois daquela noite que o Capitão Corona falou o famoso "e daí?", menosprezando as famílias dos mortos, menosprezando o pessoal de linha de frente da saúde, menosprezando, na verdade, o povo brasileiro, que está saindo às ruas de uma forma que não devia estar fazendo, que está precipitando o número de mortos, que nós atingimos, já passamos de 5 mil mortos, superando a China, e também aqueles que estão confinados em casa respeitando o isolamento. Ele, de uma forma absurda, falou esse "e daí?", que é um negócio chocante, nojento, que me coloca numa situação até desagradável para apresentar um programa como esse. Que eu gostaria de falar coisas que ficariam muito desagradáveis eu falar aqui na televisão. Hoje ele conseguiu dar posse para o ministro da Justiça, mas André Luiz Mendonça, mas não para o diretor-geral da Polícia Federal. Estava tudo combinado para dar renda para o novo diretor-geral da Polícia Federal tomar posse, e aí o ministro Alexandre, lá do Supremo, de manhã, né, aceitou uma liminar do PDT e impediu a posse do Alexandre Ramagem. O Diário Oficial Extra comunicou que ele volta para a BIM, né? Mas o que aconteceu hoje foi o seguinte: ele deu posse ao ministro da Justiça, com comparecimento daqueles deputados de sempre, o Sérgio Negão, daquela deputada que fica só grudada nele, do filho do senador do Flávio Bolsonaro, dos ministros e outros puxa-sacos de plantão. Tudo isso vai ser motivo de conversa entre nós aqui no Papo com Zé. Vamos falar de Gonzaguinha, vamos falar de Belchior, de Hitchcock, da dança, hoje é o Dia Mundial da Dança, e vamos comentar com calma o que aconteceu hoje na posse do ministro da Justiça, que entrou no lugar do Sérgio Moro. Quando foi escolhido esse ministro de 47 anos, o André Luiz Mendonça, se dizia que era um ministro que já trabalhou com todo mundo, está trabalhando para todos os governos, desde o Fernando Henrique, apesar de jovem, e que foi uma escolha meramente técnica. Só que, torcida brasileira, o discurso dele não foi nada técnico. Primeiro, ele é aquele que, certa vez, o Capitão Corona disse que ele teria tudo para entrar no Supremo, ou seria uma escolha tecnicamente evangélica. E ele é tecnicamente evangélico, porque no discurso dele hoje, ele chegou a chamar o Capitão Corona de profeta. Disse vários trechos religiosos, falou da primeira-dama, se emocionou, mas foi um discurso político e barra evangélico. Nada de técnico, nada de técnico. No seu discurso, o presidente Capitão Corona, que tinha desistido de investir de novo, novamente, na nomeação do Alexandre Ramagem, aconselhado por aqueles que ficam na orelha dele, não, é melhor não insistir, porque o Supremo nós sentimos o termômetro lá, eles vão acompanhar o ministro Alexandre de Moraes. Então, é melhor ficar quieto, não enfrentar essa briga com o Supremo. Mas no seu discurso, ele pediu independência e respeito entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário, falando sílaba por sílaba, e disse que ainda acalenta um sonho de um dia ainda ter o Ramagem trabalhando com ele, nesse cargo que ele tinha designado. Ou seja, deu a entender que de alguma forma ele vai investir de novo
Não sei como, mas dele a gente espera tudo, não é? Espera tudo. O ministro Alexandre de Moraes tinha acatado esse pedido do PDT, que viu na escolha do Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal uma tentativa de interferência direta do presidente, aquela acusação que o Sérgio Moro tinha feito quando pediu demissão. O que chocou a todos nós brasileiros foi aquela fala dele em frente ao Palácio do Alvorada ontem à noite. Perguntado, de uma forma normal, o repórter, o que ele achava do Brasil ter superado, infelizmente, né, o número de mortos da China, ele esbravejou: eu não sou Messias, eu sou Messias, mas não faço milagre. O que eu posso fazer? E daí? Antes ele falou, e daí vem antes. Ele pode fazer muita coisa, sim. Ele pode ser solidário com o pessoal de linha de frente da saúde, ele pode trabalhar em comum acordo com os prefeitos e governadores, não travar uma guerra com eles, não é? Ele pode ir para a televisão com menos ódio, estimulando que as pessoas fiquem em isolamento, no distanciamento social, em vez de estimular que todo mundo vá para as ruas, se abraçando ao vírus, não é? Pode fazer muita coisa, só que ele não faz rigorosamente nada disso, não é? Ele também está se abraçando ao vírus. Aliás, estamos esperando, ele tem 48 horas, já se passaram 24. Aquela liminar que a juíza aqui de São Paulo aceitou, a pedido do jornal Estado de São Paulo, que ele apresente o exame de sangue que ele fez alguns dias atrás para saber se ele foi infectado ou não. Ele vem se negando até agora a apresentar. O Congresso também pediu que ele apresente, já tem mais uns 15 dias de prazo, já se passaram, teria um mês para apresentar. Mas como o outro é mais rápido, 48 horas, já se passaram 24, ele tem um dia para apresentar esse exame, se infectou ou não. Muita gente ficou indignada com esse... É um deboche, né? É um sarcasmo, né? É uma coisa doente, de mente odienta, sabe? Esse daí dele, isso chocou a todos. Políticos, médicos, jornalistas, a opinião pública, fora do Brasil. É um negócio que não dá para entender como ele é tão ignorante, sabe, rude, tosco, e está dirigindo essa nação. E como 57 milhões de pessoas votaram nele. Ele também, deixa eu ver aqui, ele sempre tenta tirar o corpo fora. Ele falou que a responsabilidade é do novo ministro da Saúde, que a responsabilidade, que ele não quer que caia no colo dele. Você vê, fizeram normas restritivas das pessoas não saírem de casa, e aconteceu o quê? O número de mortes aumentou, como se fosse responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. A responsabilidade é dele, que estimula as pessoas a irem para as ruas. É um absurdo o papel que ele representa. Olha, curioso também, que eu não entendo, é aquele papel dos militares ali, sabe? Do general Heleno, do Mourão, dos ministros militares, aplaudindo esse tipo de coisa, essas afirmações, sabe? Que coisa impressionante, sendo participantes de um governo que é comandado por um sujeito como esse. Eles gostam disso, eles estão de acordo. Eu defendo uma tese que a maior parte deles, como o Mourão e o Heleno, deviam estar agora tomando um esquinho lá no clube militar, jogando peteca na praia, mas chamados pelo capitão Corona, um é vice-presidente, o outro é bambambam lá no ministério, viraram protagonistas e estão gostando muito dessa fase, o que é uma vergonha para as Forças Armadas brasileiras. Olha, daqui a pouco eu vou falar dos números que são assustadores, e aquela flexibilização do isolamento aqui em São Paulo, que ia ser a partir, se não me engano, do dia 10 de maio, vai cair por terra, porque os números só estão aumentando e o número de adesão ao isolamento vem caindo a cada dia, e o governador João Dória, engomadinho, diz que desse jeito não vai ter mais aquela flexibilização do isolamento. Eu vou falar aqui da ONU, que é muito importante essa nota aqui da ONU. A ONU fez o seguinte, disse que o governo brasileiro
é irresponsável diante da pandemia da Covid-19. Num comunicado emitido nesta quarta-feira, preste atenção, eles apontaram, texto, aspas, da ONU, o Brasil deve abandonar imediatamente políticas de austeridade mal orientadas que estão colocando vidas em risco. É a ONU que está falando. Deve aumentar os gastos para combater a desigualdade e a pobreza exacerbada pela pandemia. Essa é a declaração mais dura dos relatores da ONU contra o Brasil. Essa matéria é uma matéria do Jamil Chad, que eu sempre pego aqui e aproveito para passar para vocês. A nota ainda declara: as políticas econômicas e sociais irresponsáveis do Brasil, colocam milhões de vidas em risco. Tá? Várias instituições brasileiras recorreram à ONU, às Nações Unidas, para denunciar a postura cruel e absurda do presidente Capitão Corona, e a ONU respondeu dessa maneira. Falando dessa posição irresponsável, ele ampliou atividades essenciais. Daqui a pouco está liberado para todo mundo. E o que é triste também é que o apoio ao isolamento amplo cai para 52%. Já teve lá em 60%, todo mundo a favor, a grossa maioria a favor, e vem caindo. Agora, vem caindo por quê esse apoio ao isolamento? Por causa, principalmente, das declarações do Capitão Corona, que estimula, ele faz uma confusão na cabeça dos brasileiros. E as pessoas vão sendo levadas por ele e estão aí se abraçando ao vírus no meio da rua. Hoje eu falei no início do programa que é o Dia Mundial da Dança, criado em 1982 pela Unesco. Tem muitos espetáculos de dança que você pode entrar nos sites, procura, fuça um pouquinho aqui, fuça ali, que você tem balé de Moscou, você tem coisas impressionantes, Corpo de Baile do Teatro Municipal, Grupo Corpo, sabe, exibições, grandes espetáculos de dança que você pode assistir na internet de graça nesse momento. Mas a gente separou aqui um trecho em homenagem à dança de um grande talento brasileiro, a bailarina Ana Botafogo. Foi de 1984, é um trecho do balé Gisele, gravado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vamos ver e ouvir. Está aí Ana Botafogo, uma grande bailarina brasileira. Nós estamos homenageando todos, na Ana Botafogo, todos o pessoal ligado ao balé, à dança, mundo afora. Tá? Eu falei há pouquinho tempo atrás que o afrouxamento ao isolamento está ficando cada vez mais relaxado. O apoio ao isolamento caiu 8%, essa pesquisa que eu falei da Datafolha. 52% dos brasileiros acham que ainda que é preciso permanecer em casa. Mas é muito pouco esse número. Recentemente, há pouco tempo, no começo de abril, eram 60% a favor da quarentena. 46% defendem a volta ao trabalho de quem não esteja em grupos de risco. É isso que nós estamos vendo. Deixa eu falar de números, já que eu estou falando aqui de números, e que o governador de São Paulo diz que desse jeito, com 48% só de adesão ao isolamento, não tem condição de afrouxamento, e aquele afrouxamento marcado para se iniciar dia 11 ou 10, não vai haver. O estado de São Paulo voltou a ter cerca de 200 mortes no intervalo de 24 horas. De ontem para hoje, o número de infectados que morreram foi de 198. O total de óbitos aqui em São Paulo
é de 2.247. Ontem, o Estado teve um intervalo de 24 horas, 224 mortos. Agora caiu para 198, mas são números assustadores. Lembrando que nós já passamos no total do país de 5 mil, um número muito superior, muito não, mas superior ao número de mortos da China, por exemplo. De acordo com os dados divulgados hoje pelo governo paulista, já são 26.158 pessoas infectadas. 26.158 pessoas infectadas, sendo que desses 26 mil, quase 10 mil casos estão fora da capital. Segundo o levantamento divulgado hoje, 8.600 pessoas estão internadas no estado, sendo que dessas, 3.500, mais ou menos, estão em UTI. De ontem para hoje, o número de pessoas subiu de 81% para 85% na Grande São Paulo. E o número de leitos já está ficando no talo, aqui em São Paulo. Como está acontecendo no Rio de Janeiro, que eu vou botar aqui, e já eu vou dar para vocês também o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que está numa situação também terrível, né? Eu falei ontem, inclusive, que várias pessoas infectadas não têm mais condição de ficar em hospitais do Rio de Janeiro, da cidade, estão sendo levadas, em princípio, para Volta Redonda e outras cidades de porte médio lá do estado do Rio de Janeiro, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu ver se anda. Aqui, ó. Olha aqui o número total de óbitos no Brasil, saiu agora. Morreram, de ontem para hoje, 449 pessoas. O Brasil já tem 5.466 óbitos. Vou repetir, quase 5.500. 5.466 óbitos. E de casos confirmados, 78.162. Tá? É um negócio muito preocupante. E em vez do presidente, sua gente, se preocupar com essa pandemia, com a situação dos hospitais, dar mais condição de trabalho para o pessoal de linha de frente da saúde, trabalhar em conjunto com governadores e prefeitos, fica essa coisa, primeiro demitir o ministro da Saúde, depois o ministro da Justiça, e fica dizendo essas asneiras, essa coisa do daí, é um nojo, sabe? Dá vergonha da gente ter um sujeito como esse dirigindo a nação num momento tão dramático como esse da pandemia. A médica, uma boa entrevista que eu pesquei, a médica geriatra Ana Cláudia Arantes prevê que a humanidade passará, isso é interessante, triste e cruel, passará por três tipos de luto por causa da pandemia. O luto real, das perdas efetivas de vida, isso é o luto real, morreu, a perda de um ente querido. O luto antecipatório é a percepção que a morte está chegando. É o medo que muitos de nós, talvez a maioria, tem que a morte está chegando. Ela é geriatra. Os idosos estão muito preocupados com essa possibilidade da morte chegar. E o luto, é o terceiro luto que ela fala dos três, é a falta de consciência. Ela é médica geriatra e especialista em cuidados paliativos. Diz textualmente ela. Muitas pessoas, tem a ver com essa coisa da falta de consciência, esse terceiro luto, vão se arrepender de não ter tido cuidado antes e vão pensar. Vão se arrepender. Tá? Eu poderia ter ficado em casa, diz ela, em relação a esse luto da falta de consciência. Poderia ter convencido as pessoas a ficarem em casa. Haverá um arrependimento coletivo também, diz ela. Aposta a médica, muito interessante a entrevista dela, a médica Ana Cláudia Arantes, que é geriatra e especialista em cuidados paliativos. Eu já falei do número de mortes no Brasil, e o Bolsonaro, o engomadinho, o governador, deu uma resposta dura agora para o capitão Corona em relação a essa coisa do EDAI. E o Witzel também, dois que apoiaram ele durante a eleição, foram de braços dados. Lembra que tinha o Bolsonaro e o Witzel também só se elegeu porque estava grudado nele. Então agora se aproveitando
porque seriam, teoricamente, candidatos a presidente, tentando se deslocar, né, do capitão Corona, que cada vez mais tem a sua aprovação de governo decaindo. Eu vou agora falar de esporte um pouco. Ontem eu falei do basquete, de uma forma alegre, parabenizando meu querido amigo Valamir Marques, que está com 82 anos, um dos meus ídolos maiores, que foi campeão do mundo de basquete em 59, 63, que entrou para o hall da fama do COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Coisa que já devia ter acontecido há muitos e muitos anos, mas já que entrou agora, parabéns. Mas do basquete só tem notícias muito ruins e tristes. Olha só, o basquete, segundo uma reportagem do Marcelo Gomes, nosso companheiro lá da ESPN, diz: 2 clubes muito tradicionais da liga do novo basquete brasileiro, encerraram, por enquanto, as atividades, talvez não voltem mais. São o Bauru e o Pinheiros. O primeiro foi o Bauru, do interior de São Paulo, que perdeu os patrocinadores e teve que rescindir o contrato com os jogadores. Foi a decisão mais difícil de toda a minha vida na gestão esportiva, disse o presidente do Bauru. E o Pinheiros, clube tradicionalíssimo aqui da capital, que tem uma relação imensa com o esporte, que tem sob o seu toldo ali nadadores, jogadores de polo aquático, vôlei, basquete e tal, resolveu também acabar com o seu time de basquete. E é uma tristeza muito grande que eu dou essa nota. Eu que sou fã de basquete, joguei, tentei jogar quando era jovem, naquela época pequenininho, hoje é tudo galalau e tal. A nota triste do basquete é a morte do Gerson. Gerson foi o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira. Ele morreu aos 60 anos, ele fez 93 partidas pelo Brasil. A gente pode botar o Gerson aí, né? Eu acho que nós temos foto dele. Ele foi campeão dos Jogos Pan-Americanos em Indianápolis, em 1987. Aquele jogo sensacional contra os americanos, lembra? Que entrou para a história. Era bem provável que o Brasil ganhasse. E o Brasil ganhou. Ele jogou 3 Olimpíadas, Los Angeles 84, Seul 88 e Barcelona 92. Jogou também na Espanha, jogou pelo Corinthians, pelo Monte Líbano, um cara muito querido, Gerson Victalino, querido Gerson, morreu aos 60 anos de idade. Ele já tinha uma doença que limitava os movimentos dele, ele vinha há algum tempo assim, e eu lamento muito, e a comunidade do basquete está muito triste com a morte do querido Gerson. Momento cobrança. Vocês achavam que não ia ter hoje? Tem, todo dia tem um momento cobrança. Hoje eu vou inverter, começar com o que eu já falei. E o resultado do exame de sangue do capitão Corona? Vai aparecer amanhã? Segundo a liminar ganha pelo Jornal Estado de São Paulo? Vai aparecer no Congresso daqui a uns 15 dias? Ou ele vai arranjar uma maneira de fugir juridicamente dessas intimações? Não é? A segunda cobrança é quem mandou matar Marielle e Anderson. Está fazendo hoje, tem aqui, 776 dias. Vou repetir, 776 dias. E o Queiroz? Sai ministro da Saúde, sai ministro da Justiça, né? O diretor-geral da Polícia Federal não pode assumir, que é amigo da família. Aliás, esse diretor-geral deve conhecer o Queiroz, né? Amigo da família. Ele participou da campanha, ele era da segurança do capitão Corona no segundo turno. O Queiroz andava por ali, não é? É amigo da família, então talvez ele soubesse, ou deva saber onde está o Queiroz. Mas fica a nossa cobrança aqui. E a outra cobrança, como a gente faz sempre aqui, é o conteúdo daqueles 13 celulares do ex-capitão Adriano, miliciano que foi assassinado lá em Salvador. 13 celulares. 13 celulares. É brincadeira? Qual o conteúdo? Com quem que ele falava? Quem ligava para ele? Para quem ele ligava? É impressionante, é impressionante. Vamos continuar cobrando, amanhã vai ter mais, tá? Vamos falar um pouco de música? Falar um pouco de música. Deixa eu botar aqui, tem mais notícias aqui, ficar mais fresquinha daqui, às vezes sai a gente pimba, né? Vou falar do Gonzaguinha. Eu já falei do número de mortes, né? 449 confirmadas em 24 horas, o Brasil chega a 5.466 mortes. Enquanto isso,
o Capitão Corona fica, e daí? O que eu posso fazer? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Acho um negócio, deixa, eu falei que hoje eu tenho que me segurar aqui no programa para não falar exatamente o que eu acho, dizer uns bons palavrões, uns bons nomes feios, porque é demais da conta. Querido Gonzaguinha faz 29 anos hoje da morte dele. Grande Gonzaguinha. Morreu 22 de setembro de 45. Ele nasceu em 22 de setembro de 1945 e morreu em 29 de abril de 91, né? 25 anos atrás, aos 45 anos, morreu muito jovem, estava fazendo muito sucesso, num acidente de carro no Paraná. Ia fazer um show no interior do Paraná. E ele deixou uma obra magnífica, né? Filho do grande Gonzagão, do Lua, né? Tiveram alguns entreveros durante a vida, mas no final se aproximaram, ficaram juntos. Então estou aqui lembrando do querido e inesquecível Gonzaguinha, que morreu aos 45 anos, há 29 anos. Cheguei a ser amigo do Gonzaguinha, convivi um pouco com ele. Ele andava muito pela Tijuca, lá pela rua Jaceguai, no movimento artístico universitário. Saudades do Gonzaguinha. E outro grande que eu vou lembrar aqui, morreu há pouco tempo. Querido Belchior, faz 3 anos, muito tempo já, eu achei que foi mais para cá, do querido Belchior. Ele nasceu em 26 de outubro de 46 em Sobral e morreu aos 70 anos, agora 29 de abril de 2017. Gozado que o Belchior tinha sumido, onde é que anda o Belchior? Acharam ele, né, no Uruguai, depois ele reapareceu. Mas depois da morte do Belchior, as pessoas começaram quem não conhecia, começou a tomar conhecimento da obra dele e viu que compositor magnífico foi o Belchior. Que obra sensacional que ele nos deixou. Para lembrar de Belchior, então, a gente vai botar um vídeo de 2016 no programa Mister Brasil na TV Cultura. Com vocês, Belchior. Quando eu não que hoje eu trago e tenho, lava meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava este mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo meu caminho, porém nas fileiras do milho verde que odeia, com saudade do verde marinho. Tá aí Belchior, 3 anos da morte dele. Lembrando de Nana Caymmi, que está fazendo 78 anos hoje, grande Nana Caymmi, da família Caymmi, 3 filhos do grande Dorival, né? Nana, Dori e Danilo, todos músicos excepcionais, ela uma excelente cantora, fazendo 78 anos. Parabéns para Nana. Eu vou encerrar o programa de hoje, lembrando mais uma vez, para você ficar em casa, não se deixe emprenhar pelos ouvidos desse Capitão Corona e sua gente. Não tem plano B, como disse o Davi Uip ontem, não tem plano B. O plano que existe é respeitar o isolamento e a quarentena. Não entre nessa onda de sair pelas ruas a qualquer custo. Se sair pela rua, houver necessidade, saia de máscara. Se você tiver que ir a um supermercado, uma farmácia, mantenha sempre o distanciamento, muito álcool gel, lavando a mão com sabão, sabonete, o que for, que é a mesma coisa. Eu tenho terminado o programa esses dias com gente que está fazendo música de qualidade, extremamente música de qualidade, de casa, cada um numa casa. E a Mônica Salmazo tem feito um trabalho magnífico com o projeto ou de casas. E coloquei ontem e vou colocar de novo hoje. Ao lado do meu querido amigo Guinga, parceiro de Aldir Blanc. Daqui, mais uma vez, torcendo pela recuperação do grande amigo, desse grande letrista, poeta, Aldir Blanc. Vamos ouvir uma delícia de música, Jangada, de Hervé Cordovil e o Vicente Leporassi, com Mônica Salmazo, na casa dela, aqui em São Paulo, e o Guinga lá do Rio. Sensacional. Um abraço, até amanhã e fique com o seu jornal. Jangada, que enfuna a vela e desafia o mar, e vai levando um punhado de gente valente pro sul. As estrelas o rumo lhe dão, e nas noites o céu é azul.
Patrício do Sul, teus bravos heróis aplaudiam. Jangada, que infuna a vela e desafia o mar. Stormy weather, stormy weather.